noite. 2 Reis, capítulo 5, apenas o versículo 8. Se você pudesse colocar de pé, e reverência a palavra dele aqui neste lugar. A presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Assim não diz a palavra do nosso Deus. Vamos encontrar o 2 Reis, capítulo 5, apenas o versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. É muito forte isso. A última parte do versículo, onde Eliseu, o homem de Deus, vai declarar: deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Curva a sua cabeça, coloque a tua mão no teu coração, eleve o seu pensamento agora lá até o trono da glória de Deus. Você sabe como é que você entrou aqui nessa noite? Você sabe o que você precisa? Aquilo que tem te incomodado, o Espírito Santo de Deus já ministrou meu coração. E eu quero nessa noite ser apenas um instrumento de Deus. Eu não quero atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer fazer aqui nessa noite. Eu quero apenas ser um instrumento. Se eu conseguir não atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer fazer, hoje eu estou feliz na vida. Porque eu tenho certeza que você vai receber isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Aleluia. Eu fiz menção apenas nesse versículo, porque quem veio no primeiro elo da campanha, quem veio no domingo, vocês vão se lembrar de alguns tópicos que eu toquei na semana passada, algumas introduções, e no domingo, quando me deram a oportunidade na devocional, o Espírito Santo também tocou no meu coração, e eu fiz a introdução a alguns assuntos, que eu quero relembrar hoje, para poder trazer para você aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje. O versículo 8 do texto, ele vai fazer menção a Naamã, quando ele chega diante do rei, com uma carta do rei da Síria, e na carta ele está dizendo que Naamã precisava de uma cura, que ele precisava de um milagre. E o rei então vai entrar em desespero, porque ele vai entender que o rei da Síria queria apenas um motivo para poder romper com a aliança que eles tinham, para poder estar guerreando contra o rei de Israel. Ele tem dessa forma. E ele então ele vai rasgar suas vestes, o rei. Ele vai se humilhar diante de toda aquela situação, que ele entende que aquela situação era uma situação muito perigosa. Ele entende dessa forma. E essa notícia vai chegar diante de Eliseu, que era o profeta de Deus. E Eliseu, então, ouvindo a notícia, ele vai declarar essa última afirmação que está no versículo 8, onde ele vai dizer assim: olha, deixai-o vir a mim, ou seja, deixe que Naamã venha até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Dois temas que Deus colocou no meu coração nesse segundo ano da campanha: identidade e autoridade. Deus falou comigo isso hoje, queridos. Olha, eu tremi, olha, foi tremendo a experiência que eu tive com Deus hoje. Pastor, por que identidade e autoridade? Nós temos duas identidades. A identidade que você tem na terra. Você tem um RG, que em qualquer lugar que você chegar, que vão pedir aquele número, você, uma vez que você dá o número da sua identidade, vai aparecer ali diante de quem te pediu aquilo, o seu nome completo, vai aparecer a sua nacionalidade, vai aparecer o seu sexo, vai aparecer se você é casado, se você é solteiro. Pelo menos parecia assim, né? Porque agora houve umas mudanças aí, mas eu creio que ainda continua dessa forma. Vai aparecer o nome da sua mãe, vai aparecer ali diante de quem digitou ali aqueles números, quem você é. Mas a autoridade que eu quero falar aqui nessa noite, a identidade,
é uma identidade espiritual. Porque no mundo espiritual também, todos nós, no mundo espiritual, nós demônios sabem quem nós somos. Nós somos conhecidos no mundo espiritual. Se você voltar um pouquinho ao texto, no versículo 2, vai dizer assim para nós: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. A menina, querido, nada mais do que, além de dar um testemunho da sua fé e de quem está lá em Israel, ela está declarando ali a identidade daquele profeta que está lá em Israel. Ela está declarando ali que lá em Israel que tem um homem lá que poderia curar e transformar a vida daquele leproso. É como se ela estivesse dizendo: lá existe alguém que tem intimidade com Deus. Existe um homem lá que pode mudar a sua vida. Existe lá alguém que pode mudar a tua história. Existe alguém lá que pode curar a sua vida, a sua alma, o teu corpo, o seu sentimento, as suas emoções. Existe alguém lá que pode fazer isso. E se você estivesse lá, você seria restaurado da sua lepra. Queridos, a menina está declarando a identidade de quem está lá. Por que, pastor? Porque ela está dizendo quem ele é e o que ele pode fazer. Ela está declarando isso. E aquele homem, ele está com uma lepra, segundo o texto. E a lepra era algo que iria levar aquele homem à morte. A lepra não tinha cura. Está leproso, vai morrer, vai apodrecer. Os pedaços do corpo, vai apodrecer o dedo, vai cair. Vai apodrecer a orelha, vai apodrecer o nariz, vai apodrecer o braço. A pessoa vai apodrecendo e vai morrendo devagarinho, bem pouquinho. Está dizendo isso por quê, pastor? Para você entender a situação desse homem leproso. A lepra, ela é algo que ela é terrível. Não é uma doença que vem e acomete alguém e a pessoa caiu morto e acabou. Não. A lepra é algo que ela vai matando a pessoa bem devagarinho. A pessoa vai apodrecendo, vai sofrendo, vai sentindo dor, vai ficando amargurada, vai entrando em depressão, porque sabe que vai morrer, porque não tem cura. A lepra é algo que vai fazer o ser humano sofrer de duas formas. Primeiro, psicologicamente. Por quê? Porque a pessoa sabe que vai morrer. E deve ser algo terrível, queridos. Alguém sair com um diagnóstico e falar: olha, 6 meses de vida, 3 meses. Não sei se alguém já teve essa oportunidade, passou por uma situação como essa. Que o médico dizia: olha, 3 meses, 6 meses, não tem jeito. Está tomado pelo câncer, está tomado, não tem jeito. E a lepra, ela vai fazer ele sofrer primeiro psicologicamente e vai sofrer também fisicamente por causa dos estragos que a lepra vai causando na vida da pessoa. Que ela vai apodrecendo, ela vai morrendo de pouquinho, deve gerar dor, imagino eu, deve gerar também, exalar um cheiro insuportável, porque vai apodrecendo a carne. E é esse homem, que essa menina, vai dizer para ele, para esse homem, uma vez que ela declara a identidade do Eliseu para esse homem, ela está dizendo para ele: olha, tem solução para você. Ela está dizendo para ele: não está tudo perdido. Ela está dizendo para aquele homem: olha, existe alguém que pode voltar a colocar alegria no teu rosto. Existe alguém lá que pode mudar isso na tua vida. Se você estivesse lá. Ela está declarando isso para ele. Ela está mostrando a identidade dele. Aqui também no versículo 8. Não, versículo 8 ainda, a primeira parte. O autor do texto, ele poderia simplesmente ter dito assim, olha o versículo novamente. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, ele poderia ter escrito assim, olha. Ouvindo, porém, Eliseu apenas. Ouvindo, porém, um profeta. Ouvindo, porém, um servo de Deus. Ouvindo, porém, um cristão. Ele poderia simplesmente dizer isso, mas ele faz questão de declarar o seguinte: olha, ouvindo, porém, Eliseu, vírgula,
homem de Deus. Ele não só está declarando a identidade daquele homem, mas ele está declarando também a autoridade daquele homem. É como se ele estivesse dizendo, ele não é um homem qualquer. Ele não é qualquer um. Ele não é mais um no meio da multidão. Ele é um homem diferenciado. Ele é um homem que tem intimidade com Deus. Ele é um homem que ora e a coisa acontece. Ele é um homem que ora e os milagres vão sendo derramados sobre o povo. Ele está dizendo, olha, existe lá alguém diferenciado. Quando eu assumi o meu ministério pastoral, Deus me chamou para o ministério, eu disse para Deus, Senhor, eu não quero ser mais um no meio da multidão. Se for para ser assim, eu não quero. Eu não aceito. O Senhor pode me deixar sentadinho ali no banco, porque eu não quero ser mais um no meio da multidão. Eu quero levar paz para as pessoas. Eu quero levar cura. Eu quero ser como essa menina. Eu quero testemunhar os milagres de Deus. Eu quero tocar o enfermo ser curado. Eu quero orar por aquele que está tribulado e ser gerado paz no coração dele. Eu disse isso para Deus. Se for para ser mais um no meio da multidão, eu quero. Pastor, mas por que eu disse isso para Deus? Eu vou dizer para você, queridos. A palavra de Deus vai dizer para nós, para mim, para você, a minha Bíblia diz isso, e a sua também vai dizer isso, que existe uma autoridade sobre nós. Uma vez que Eliseu vai dizer isso, deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu está reafirmando uma autoridade que já está sobre a sua vida. Ele já está só apenas reafirmando isso. Pastor, por que você está dizendo isso, pastor? Porque às vezes, querido, nós precisamos reafirmar a autoridade que está sobre a nossa vida. Temos que reafirmar isso. A palavra do Senhor vai dizer assim, lá em 1 Reis 17:1, Elias vai dizer isso, olha, não haverá, porém, nem orvalho, nem chuva, segundo a minha palavra. Ele vai dizer segundo a palavra do pastor, segundo a palavra da pastora, segundo a palavra da missionária, segundo a palavra do presbítero, segundo a palavra do diabo. Eliseu não vai dizer isso. Elias também vai reafirmar isso. Ele vai dizer, olha, não vai haver chuva, não vai chover. Elias vai dar uma ordem, queridos, à natureza. Ele vai dizer, não haverá chuva segundo a minha palavra. Eliseu está chamando para si, assim como Eliseu vai dizer, deixai vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Elias também está chamando a responsabilidade sobre a vida dele, quando ele diz, olha, não vai haver chuva, acabou, não tem chuva. Ele dependiam da chuva para poder regar a terra. Como é que vai plantar? Como é que vai nascer? Como é que eles vão comer? Não tem mercado, não tem padaria, não tem onde comprar, tem que plantar para poder comer. E se não chove, vai nascer o quê? Elias está levantando debaixo de uma autoridade. Está dizendo, não chove, segundo a minha palavra. Nem o orvalho vai cair, nada. Tiago, capítulo 5, versículo 17, 18, vai dizer, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, que eu e você, ser humano como nós, errava como nós, sujeito às mesmas coisas, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não caiu uma gota d'água na terra. Aleluia! Intimidade com Deus. No mundo espiritual, todo mundo sabia quem era Elias. Elias, quando orava, toda a terra se calava, porque sabia que Deus ia falar à humanidade, que Deus ia falar na terra. Elias era a boca de Deus. Com o profeta, quando abria a boca, todo mundo se calava. E ele vai dar uma ordem à natureza, segundo a minha palavra. Ele vai usar uma autoridade que está sobre a vida dele, queridos. Mateus 16, do 18 ao 19, vai dizer para nós que existe uma autoridade ortogada sobre a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que é a igreja? A igreja não é estrutura física. Esse lugar só é santo porque nós estamos aqui, porque você está aqui. Porque existem homens e mulheres de Deus aqui neste lugar. Mas amanhã ou depois nós deixarmos esse lugar passa a ser um lugar comum. Essa autoridade está sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês.
Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Ele está dizendo isso para nós. Então, por que as coisas estão erradas? Porque a gente não usa a nossa... Não usa a nossa? Alguém falou aí? A gente não usa a nossa fé, a gente não usa a nossa autoridade. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos no mundo espiritual. Nós sabemos que nós temos uma identidade. A Bíblia diz que Deus nos chama pelo nome e que Ele conhece cada um fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Eu não sei, mas Ele sabe. O salmista no Salmo 139 vai dizer que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso sentir, o nosso agir. Se nós fazemos nossa cama lá em cima, Ele sabe onde está. Se fizer lá embaixo, Ele sabe. Ele é o Deus que esquadrinha pensamentos, que esquadrinha corações. Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Tiago, se não me fala a memória agora, Tiago vai dizer assim para nós, Tiago capítulo 5, verso 14 e 15. Se alguém está doente entre vós, chame os presbíteros da igreja. Ele está falando aqui de autoridade. O presbítero é uma autoridade de Deus constituída no local. Quando o pastor, a pastora consagra alguém presbítero, é uma autoridade espiritual. E o texto vai dizer, se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, a autoridade da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé sarará o enfermo. A autoridade tem identidade, mas também tem que ter autoridade. E usar essa autoridade já foi liberada sobre a minha vida e também sobre a sua vida. João 14, 12 a 14 vai dizer assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, Jesus dizendo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E Jesus fez coisas grandes. Jesus ressuscitou mortos, curou paralíticos, fez coxo saltar de alegria, devolveu voz ao mundo, vista aos céus, fez coisas, deu ordem ao mar para que se aquietasse, deu ordem à natureza, andou sobre as águas, fez coisas extraordinárias. E o texto vai dizer para nós que se nós crêssemos em nome dele, obras maiores do que ele fez, eu e você também faríamos. Fará coisas ainda maiores do que essas. Ele diz, não apenas essas, mas coisas maiores. Jesus está falando de quê, queridos? Ele está falando de uma autoridade que está sobre a igreja. Existe autoridade sobre nós. Existe uma autoridade sobre Eliseu. Quando ele vai dizer para aquele homem, ele não toca, ele não faz, só manda ele mergulhar naquele rio 7 vezes, naquele rio sujo, naquele rio que ninguém quer se deitar, nem tenta nada, mergulhar. É naquele rio mesmo. Vai lá, mergulha 7 vezes. Tem que mergulhar. O convite de Deus hoje é para a gente mergulhar no oceano do Espírito Santo. Aleluia! E usar a nossa identidade. Aleluia! E usar a nossa autoridade que está sobre a nossa vida, sobre a minha e sobre a tua. E nós vamos fazer isso nessa noite em nome de Jesus. Coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí, já comece a se conectar com o céu. Já comece a ligar aí a terra com o céu. A ligação do céu e da terra. Essa ligação, quem faz não é o pastor, essa ligação, quem vai fazer hoje é você. Aleluia! Em nome de Jesus. Você vai atrair a presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Mas eu sei que eu entrei aqui nessa noite quebrado. Uma semana muito difícil. Queridos, vocês não têm ideia do preço que eu paguei para chegar aqui hoje. É luta de segunda-feira até hoje. E eu sabia que todas essas lutas eram impedimentos para que você hoje não fosse abençoado. Eu lutei. E eu paguei um preço. Sabe por quê? Para que você hoje pudesse ser abençoado. Para que você hoje pudesse navegar no oceano do Espírito Santo. O diabo se levantou. A luta veio. E eu travei aquela luta. Eu falei, Senhor, eu não abro mão. Eu vou lutar. Eu vou guerrear, Senhor, porque eu
pessoas que precisam de libertação, que precisam, Deus, de ter um encontro contigo. Eu disse, Senhor, oh Deus, age, Senhor, naquele lugar. O inferno tem se levantado, Senhor, mas me dê forças para que eu possa resistir, Senhor, e poder levar uma palavra de cura, de libertação, de salvação, de transformação àquelas pessoas nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.